Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Com estas palavras, damos início a mais um vídeo em nosso canal, aqui na Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa reflexão do domingo de Páscoa. É uma alegria podermos finalizar esta série de vídeos na Semana Santa. O nosso texto base para hoje é o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Mas não somente ele, também os outros textos deste domingo. Nós falaremos um pouco do Salmo 16, falaremos um pouco também do texto de Isaías 65 e de 1 Coríntios 15. Que todos tenham uma abençoada reflexão. Há um livro escrito por um célebre teólogo puritano intitulado A Morte da Morte, na Morte de Cristo. A teologia luterana difere de algumas doutrinas presentes neste livro, especialmente o argumento de que Cristo morreu em favor apenas dos eleitos. Contudo, o título nos remete a um fato inquestionável e ao mesmo tempo paradoxal. Hoje, domingo de Páscoa, não apenas celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por mais irônico que seja, também celebramos a morte da morte. Morte, obviamente, nunca foi e nunca será algo natural para nós. E aí esbarramos em mais um paradoxo. Todos nós sabemos que teremos que encará-la de uma forma ou de outra. Ainda assim, nunca nos habituamos a ela. Em virtude desta realidade humana, acabamos muitas vezes transformando a morte em um tabu. Não falamos a respeito dela com entes queridos. Muitas vezes, quando alguém fala em morte, logo é recriminado por seu interlocutor quando não se bate na madeira. E não é apenas em conversas que a morte é evitada. Não costumamos refletir muito em nossa própria morte. Muitas vezes vivemos como se nunca fôssemos morrer. E isso tudo ocorre também porque a morte sempre nos impacta de forma avassaladora. Ainda mais quando sofremos a perda de um ente querido. Participar de uma cerimônia fúnebre de quem amamos dificilmente será algo tranquilo. Não importa qual tenha sido a circunstância da perda, não importa a idade, o sexo, a condição social de quem parte, morte é morte e sempre nos impacta. Não raras as vezes a morte deixa marcas indeléveis em todos nós. Parece que somos transportados para um abismo. E era neste abismo que os discípulos e as mulheres que acompanharam o ministério de Jesus se encontravam. Ainda mais porque o que eles haviam testemunhado na última sexta-feira tinha sido cenas de profundo terror, visto que não foi um simples funeral que testemunharam, mas antes a execução do mestre que eles haviam seguido por 3 anos. E não foi uma execução por qualquer método, mas o método mais doloroso e sanguinolento já criado por seres humanos. A cruz, a crucificação. Por ter sido em uma sexta-feira, o corpo de Jesus ter sido levado já ao entardecer, eis que Jesus precisou ser sepultado às pressas, diante da iminência do sábado judaico, dia em que a maioria das atividades eram vedadas. E é em virtude disso que no domingo bem cedo, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, precisam ir ao túmulo de Jesus para perfumarem o seu corpo. No entanto, logo
toda essa expectativa de luto, dor e pesar dá lugar à surpresa, o medo e a incerteza. Afinal, quando chegam ao túmulo de Jesus, nada encontram além do lençol que o seu corpo havia sido envolvido. E então muitas dúvidas e incertezas devem ter passado pela cabeça daquelas mulheres. O que será que aconteceu com o corpo de Jesus? Será que alguém profanou o seu túmulo e levou o seu corpo? Mas com qual propósito teriam feito isso? Talvez nem tempo de pensar em tudo isso as assustadas mulheres tiveram, pois o evangelista Lucas nos diz que, de repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Em questão de 2 dias, eis que todo o impacto natural que a morte nos traz estava morto para aquelas mulheres. E logo mais estaria também para os discípulos. De cara, eles não acreditaram nas mulheres e não podemos recriminá-los, afinal, naquele tempo o testemunho de mulheres não tinha validade. Sem falar que a descrença humana para eventos sobrenaturais sempre esteve presente e continua até hoje conosco. No entanto, em breve, Jesus apareceria também aos discípulos, demonstrando que a morte havia sido vencida. A morte estava morta. Em linhas gerais e de forma sucinta, podemos considerar que o relato de todos os evangelistas para a Páscoa é muito similar ao relato de Lucas e nos aponta para esta feliz realidade: a morte de fato morreu. No entanto, é necessário analisarmos também o motivo de tudo isso ter acontecido. Sem olharmos para o pecado e refletirmos nele de forma adequada, a obra de Cristo perde completamente o sentido. Por isso é interessante nós observarmos que tudo isso começou lá no início, no Jardim do Éden. Sabemos que foi lá que os nossos problemas iniciaram, quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e pagaram um alto preço por essa desobediência. É por isso também que no texto do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é tão adequado para este domingo de Páscoa. Afinal, nós somos advertidos por Paulo que apesar do pecado ter entrado no mundo por meio de um só homem, Adão, e assim todos herdaram como consequência a morte, assim também por estarem unidos com Cristo pela fé nele, de um só homem, todos ressuscitarão. É evidente que o nosso olhar nesse texto vai muitas vezes preferir ficar com tudo aquilo que nos traz alento e consolo, e de fato é um texto consolador. Contudo, é necessário refletirmos também que a morte trazida por Adão ao mundo ainda não morreu totalmente entre nós. Ela ainda tem poder de ferir e de trazer pesar e consternação neste mundo e nesta vida, pois como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo que será destruído é a morte. Mas em termos espirituais, é possível pontuar que sim, a morte morreu. Quando Cristo no 3º dia saiu do túmulo. Crer em Cristo é ter a esperança certa de que, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E para darmos continuidade em nossa caminhada de fé,
Não basta refletirmos, entretanto, que quando Jesus retornar, nós celebraremos a vitória da vida sobre a morte. É necessário pontuar que não é apenas a morte da morte que nos é bem-vinda, mas também a morte e o fim de tudo aquilo que nos impede ou nos afasta de Deus e da nova vida que recebemos pela fé em Cristo. E se refletirmos deste modo, veremos que há muitas coisas em nós que precisa morrer antes de ressuscitarmos. Toda inveja, ganância, orgulho, ego e tantos outros traços humanos que remontam a Adão também precisam morrer. E esta é mais uma morte bem-vinda para todos nós, a morte da nossa velha natureza. E finalmente podemos considerar o texto do Antigo Testamento proposto para este domingo de Páscoa, de Isaías 65. E é curioso como este texto está no Antigo Testamento, mas parece ter sido retirado do livro de Apocalipse e é o texto que mais aponta para o futuro. Analisando este relato, vemos muitos elementos que a maioria das pessoas amam, ainda que não desejam ir para lá já agora. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, o paraíso. Tudo isso é uma realidade bíblica. E se focássemos apenas neste texto, conseguiríamos refletir em muitos detalhes que podem ajudar as pessoas a enfrentarem a dor de uma perda com a esperança certa da ressurreição em Jesus. Isto porque a morte da morte é uma nova realidade que traz muita esperança. E não qualquer esperança, a esperança certa de que dias melhores virão. E logo após a morte de Cristo, quando Jesus diz, está consumado, e o véu do templo se rasga, um novo período na história humana é inaugurado. O que na teologia denomina-se de escatologia inaugurada, que indica que o novo tempo já se iniciou, que estamos aguardando apenas a conclusão de todas as promessas de Deus, com o retorno de Cristo e a nova vida na Nova Jerusalém. No entanto, a descrição de Isaías 65 é para um período que a morte sequer será mencionada entre nós. O profeta Isaías não está se referindo apenas à escatologia inaugurada, mas à vida que teremos com Deus no paraíso. E uma das melhores descrições acerca deste tema, com o olhar para o futuro, é vislumbrado em Isaías 65:17, onde nós lemos: o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Ora, qual é o passado mais comum a toda a humanidade? O pecado, em suas variadas vertentes e em todas as suas implicações. O passado de dor, sofrimento, pranto e morte. E tudo isso será apenas sombra do passado e completamente esquecido. E é por isso que haverá grande júbilo na Nova Jerusalém. O pecado e suas consequências não mais nos afetarão, nunca mais morrerão ali criancinhas. De uma forma poética, Isaías declara que morrer aos 100 anos será morrer moço, mas o que de fato ele quer dizer é que não haverá mais morte, pois a morte já terá morrido. É oportuno pontuar também que no novo céus e na nova terra, não é apenas a morte que estará morta, mas toda a animosidade, agressividade, rixas e conflitos. Não haverá mais predadores e presas, mais fortes e mais fracos. Por isso, nada mais salutar do que observarmos o belo e famoso texto de Isaías 65:25, que diz: os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palhas com os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. Amados irmãos e irmãs em Cristo, mesmo refletindo em toda essa nova realidade bíblica, não podemos nos enganar. A morte ainda irá nos afetar grandemente nesta vida.
E mesmo sabendo que ela já está vencida pela obra de Cristo em nosso favor, sabemos que envelhecemos e morremos. E isto não é uma opção para ninguém. Todos irão ter que passar por este processo, a não ser que alguém morra antes, mas de igual modo irá morrer. E a morte sempre estará nos rodeando, tentando nos enlaçar. No entanto, na leitura do Salmo 16, nós temos uma pista maravilhosa e necessária para enfrentarmos as intempéries desta vida e não nos desesperarmos diante da morte, ainda que sejamos afetados por ela. Vejamos o que está escrito do versículo 8 em diante, onde nós lemos: estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amados no Senhor, a Páscoa é um tempo muito especial. Temos a oportunidade de celebrar a vida, a vitória de Cristo sobre a morte. E não somente isso, podemos nos alegrar com uma morte, a morte da morte. Ela não pode mais nos ferir e nos incomodar como antes. Pela fé em Cristo Jesus estamos seguros e protegidos. E por isso podemos nos alegrar e anunciar a todos: aleluia! A morte foi vencida. Ela já está morta. Cristo é vencedor. Creia nele e você também será e terá a verdadeira vida, a vida eterna. Feliz Páscoa a todos. Cristo ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. A morte morreu. Amém. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai, Te agradecemos por esta série da Semana Santa, por todas as reflexões que tivemos, por todos que acompanharam os vídeos desta semana. E agradecemos de maneira especial pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo e ter vencido o último dos inimigos. A morte morreu. Graças Te damos, Senhor. Feliz Páscoa para todos e que possamos anunciar a vitória de Cristo sobre a morte. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Fique na paz do Senhor. Feliz Páscoa. Celebre a vida. Celebre a morte da morte. Até a próxima.